vai, não é? Bom dia. Então, quantos aqui estão no grupo da igreja, no grupinho do WhatsApp? Vocês viram o irmão Wilton Fabrício pedindo para gravar? Vocês viram? Ô, gente, eu tenho que sentar e aprender com o irmão Wilton Fabrício. Ele tem uma estrada na minha frente. Ele formou 3 cidadãos do bem. Ele é constante na fé. Canta que é uma maravilha, tem uma memória fantástica. E o irmão Wilton Fabrício está pedindo para gravar o que eu vou falar. Gente, isso é de uma humildade. Falei com o pastor, é impagável. Tem uma irmã na MCA também, que pediu para gravar. Jessiquinha nos jovens. Isso é impagável. Então, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Para eu estar aqui, Júlio, Davidson, a equipe ali, Gustavo, Dolinho, pode falar Dolinho? Olha lá, quanta gente, Gisele filmando, Osiane no apoio, Isabela organizando, o pastor remindo o tempo, o Ministério de Louvor fazendo a gestão aqui do tempo. Olha quanta gente implicada para que uma passe um conhecimento. Então, nessa vida, ninguém faz nada sozinho. A gente está junto e precisa estar junto. Isso é uma sabedoria para soberba, arrogância, não subir a cabeça. A gente precisa caminhar junto e validar quem está junto com a gente nessa caminhada. Bom, outra notícia boa é que eu tenho uma Bíblia nova, que eu ganhei de Natal. Irmãos, essa Bíblia, ela levou muitos anos para eles formatarem esse estudo. É uma Bíblia que foi lançada ano passado pelo Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Agora, olha que bacana. Os especialistas do comportamento fazem o comentário no rodapé. Eu não estou vendendo Bíblia, não estou fazendo comercial de Bíblia, eu só quero dizer o carinho que meu marido teve de me dar esse presentão. Se você falar assim, quer um carro zero ou quer a Bíblia? Marido, eu quero a Bíblia. E esse aqui é um bem mais precioso, de inestimável valor. E nós vamos conversar hoje sobre as armadilhas mentais. Por quê? Porque a gente precisa alinhar o ano. 2020 está aqui, como o pastor falou, todos nós tivemos dificuldade, irmãos. 2019 foi um ano flecha, mas foi um ano intenso mundialmente. Não imagine que só sobre a tua casa que as coisas aconteceram. Foi na vida e no clima mundial. Então, se 2019 foi tenso, tudo indica que 2020 é de primavera, porque Deus sabe o que a gente suporta. Então, a gente precisa de um refrigério para sanar o que foi desgastante em 2019. Para isso, nós vamos construir uma linha de raciocínio e a gente vai pensar em nós mesmos. Olha, o ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo, então, enquanto eu falo, eu também aprendo. E não vale aquele ministério par. Minha sogra tinha que estar aqui, meu filho tinha que estar aqui. É com a gente mesmo, somos nós que estamos, e a gente só dá conta da pontinha do nariz para dentro. Cuida desse território, que aí você dá conta de viver bem com quem está em volta. A gente vai falar de armadilhas mentais. Mas imagina a tua vida quando você estava na melhor casa que a gente pode ter habitado nessa terra, o útero. Imagina quando você estava lá em formação no útero. Tinha armadilha mental? Você ficava com o pensamento saturado, pensando no boleto, se ia dar para pagar a faculdade, se ia dar para construir o teu patrimônio, se aquela manchinha na tua pele era alguma ziquezira, alguma patologia. Não. Quando você tinha 1 aninho, 2 aninhos, Vitor, tua sobrinha tem quantos anos? 6 meses. Qual o nome dela mesmo? Júlia. Vocês acham que Júlia está preocupada com a hora, está preocupada com o que vai comer? Ela ainda está construindo o pensamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pensamento não somos nós. O pensamento é uma construção.
De 0 a 2 anos, que é onde Júlia está, com 6 meses, entende o mundo através das sensações e ações. Eu sinto frio, eu choro. Eu sinto fome, eu choro. Eu sou um pouco mimadinho, eu choro. Eu rio se alguém está fazendo brincadeira na minha frente. E aí eu vou percebendo o mundo e assimilando. Pré-operatório, 2 a 7 anos. Aí você se visualiza aqui, ó. Eu já estive nessa idade. Entende o mundo através da linguagem e imagens mentais. Opa, já falamos em mente pela primeira vez. Vou fotografar o mundo e vou construindo. E alguém vai ficar na minha frente dizendo, isso é preto, isso se chama microfone. Primeiros ensinamentos, a tomada. Não bota o dedo na tomada, faz dodói. Aí a gente faz cara de dor para a criança desencadear o medo que já está nela, entender que a tomada é um perigo. Fizeram isso com a gente, para a gente aprender a se proteger. Depois, se visualiza aí nos 7 a 11 anos. Entende o mundo através do pensamento lógico e categorias. Ah, então meu pai fala para eu não mentir. É errado mentir, mas ele foi no meu quarto, mostrou que trocou de celular, botou a mesma capa e falou, não fala para sua mãe. Mas não é que não pode mentir? Por que a adolescência a gente chama de anos rebeldes? Porque o adolescente ele começa a confrontar leis, normas, regras, fazer testagens. Aqui eu começo a fazer a lógica, a construir o meu pensamento, o meu jeito de ver, assimilar e atuar no mundo. Então, o pensamento é uma construção, o pensamento não é você. Você tem uma essência que decide sobre esse pensamento. E depois de 11 ou mais anos, operacional formal, entende o mundo através do pensamento hipotético e raciocínio científico. Aí começa a testagem e erro, testagem e erro. Por isso que tem alguns meninos aqui que de repente montaram e desmontaram o equipamento para ver como as coisas funcionam, fizeram ensaios com o corpo de equilíbrio, de esporte. Então, essas fases a gente podia falar melhor sobre elas, mas em síntese, o que é mais importante a gente guardar é que o pensamento é uma construção, não somos nós. Então, eu olhei algo e decidi sobre aquilo, assimilei, acomodei, aquele pensamento passou a estar em mim. Então, o cérebro humano é um órgão que, através de processos eletroquímicos específicos, capta, processa, integra, armazena e responde de acordo com as informações que recebe. Vamos ler só o negrito? Capta, processa e armazena. Outro processo. Alguém falou para mim que aquele verde, amarelo, azul e branco é a bandeira do meu país. E que lá dentro está escrito... Glória a Deus. Ordem e progresso. E aí, eu assimilei e captei, processei, integrei ao ponto que alguém pergunta, eu tiro do armazenamento e respondo. É a bandeira do meu país, está escrito ordem e progresso e todo o simbolismo que nela contém. Isso a gente faz com tudo, inclusive com valores e princípios morais. Então, meus irmãos, se vocês têm filhos até 8 anos, é o momento ouro para colocar nesses filhos princípios e valores morais. O evangelismo é ali, nessa primeira infância. No aniversário da igreja, quando o pastor Renato pregou aqui, ele deu o exemplo da mãe dele, que chamava eles no quarto e evangelizava, e eles aceitavam Jesus, e ele aceitou Jesus um bom tempo da vida dele, recordam? E quando adulto, ele perguntou para a mãe por que ela insistia em fazer aquilo. Porque ela tinha um tempo de até 12 anos para introjetar essa verdade. A educação acontece por
repetição, até que introjete e faça sentido para quem a gente está educando. Então, como o cérebro, a gente pode ter um hardware de última geração, mas um software de um 386, aquele computador bem arcaico, o que eu preciso confrontar? As informações que eu tenho são falsas, verdadeiras ou desatualizadas. Por exemplo, não vou expor ninguém, mas imagine que você tenha ouvido a vida inteira que você é preguiçoso, preguiçosa. Ah, você é preguiçoso igual teu tio, teu avô. Sempre tem um comparativo, a gente elege um da família, né? Você é preguiçosa, você não quer nada, a tua prima é que fez isso, o teu irmão é que fez aquilo. Comparativo é nocivo, infrutífero, é péssimo. Mas, comumente, as pessoas comparam os familiares. Vamos supor que você ouviu esse rótulo da preguiça. Você precisa falar assim: isso é verdadeiro sobre mim ou é falso? O que eu já produzi na vida? Qual é a minha caminhada de produtividade? Em qual momento, de fato, eu fui preguiçoso? E isso não é para julgar nem condenar ninguém, porque nós não somos juízes. Isso é pura e simplesmente para você se reorganizar. E aí, essa informação sobre você precisa ser confrontada porque ela pode estar desatualizada. Você pode ter sido chamado de preguiçoso, preguiçosa, em uma ocasião que você não quis cooperar ou outra. Então, atualize as informações que você tem a seu respeito. E também não adianta culpar pai e mãe. Depois que nós adultecemos, o melhor que a gente pode fazer por a gente mesmo é assumir as rédeas da nossa vida. Culpar pai e mãe é uma covardia, porque eles são humanos, porque eles viveram em outras épocas com menos informações e porque, através da força deles, a vida chegou até a gente. Então, essa música só bate no meu peito porque atrás de mim muita gente lutou por sobrevivência. Por exemplo, na minha história de vida, a minha avó materna experimentou fome. Ela sabe o que é não ter comida para 6 filhos. A minha mãe experimentou fome. Ela sabia o que olhar minha avó e não tem o que dar para essas crianças. Mas eu nunca experimentei fome, porque elas tiveram valentia, elas tiveram bravura. E quando chegou na minha vez, minha mãe falou assim: você vai estudar, porque a moda passa, mas o estudo é para sempre. Você fez 13 anos, você vai lá na Fundação Leão 13 fazer um cursinho. Você vai lá no Senac fazer um cursinho, mas você vai estudar. Isso é força de vida. Aí, minha gente, cada um de vocês, nas suas famílias, tem história de luta e de sobrevivência. Valide isso, porque não é justo procurar culpado. A gente precisa se autorresponsabilizar e fazer melhor. O saudável numa árvore genealógica é que uma geração se desenvolva mais que a outra, a próxima geração se desenvolva mais que a outra. Isso é saudável. Isso é a bênção de toda a árvore. Por isso os pais não precisam disputar com filhos, porque é bênção, é extensão da árvore. É o bem para o sistema todo. Ninguém faz nada sozinho. É mérito de todo mundo. Se estamos falando de armadilhas, o que são elas? Já entendemos como se processa, como constrói o pensamento. Já sabemos que eu preciso confrontar e saber se as informações sobre mim, sobre a minha identidade, estão atualizadas. Armadilhas mentais são estilos de pensamentos, hábitos mentais comuns que aprisionam, dão a sensação de se estar encurralado, condicionam o humor e prejudicam o bem-estar. Então, a palavra armadilha já é pesada, né? Mental, você imagina que não pode produzir coisa boa. Rotas específicas de informação. Então, se eu admito que essas armadilhas continuem dentro da minha mente,
o que vai acontecer? Vamos supor que todos nós, a gente mora lá na Casa e Vídeo. Lá na Casa e Vídeo. Lá na Casa e Vídeo. Geografia nunca foi meu forte. Lá na Casa e Vídeo. Todos nós. E para vir para a Central, a gente passa pela Avenida Feliciano Sodré e entra em qual rua aqui? Qual o nome dessa rua? Não quero falar esquina do pecado, não. Falei, né? Oi? Valdir Barbosa. Entro aqui e chego na Central. Sempre a gente faz esse mesmo caminho. Se alguém falar não passe por aqui, o que vai acontecer com a gente? Ai, meu Deus, e agora? A gente faz o quê? Porque a gente está condicionado a fazer sempre o mesmo caminho. Sabe um outro exemplo? Quando o ônibus nosso, a gente uma vida entrava pela traseira e saía pela frente. Uma vida fazendo isso. De repente, uma nova regra. A gente entra pela frente e sai pela frente. O que acontecia quando o ônibus parava? Quantas vezes o motorista precisou avisar? É pela frente. E aí, depois tiraram a bendita porta mesmo, que aí não tinha jeito da gente tentar violar isso, né? Esses condicionamentos acontecem aqui, quando a gente faz as coisas sempre da mesma maneira. Toda vez que você deixa o sapato fora do lugar, alguém dentro de casa vai falar: pega aquele sapato porque você não tem empregada. Isso acontece na casa de todo mundo. Aí o dia que você muda a rota aqui dentro, antes da sirene tocar, eu vou pegar esse bendito sapato e eu vou colocar no lugar certo. Quando a outra pessoa vê, se ela for legal, ela vai ficar quietinha. Se ela tiver um dardozinho para ti tacar, ela vai falar: tá com febre hoje? Você guardou esse sapato no lugar? Esses dardozinhos dá em todo mundo, gente. O sorriso já entrega, isso é na casa de todo mundo. Então, se a gente começar, eu que domino os orientais, anos-luz na nossa frente, mente sã, corpo. Se eu começo a entender que a minha mente tem rotas específicas de informação e eu posso desconstruir isso com novos comportamentos, que benção. Quando alguém para na tua frente e fala: o país está em crise, está muito difícil viver, a lamúria, que não ajuda em nada, é uma rota específica de murmuração. E você fala: e para mim não foi difícil não, e eu trabalhei bastante, o resultado foi bom. A pessoa fica sem saber como vai conversar contigo, porque ela estava no transe daquela mesma rota, e você fala: e eu senti diferente, foi intenso, mas dei conta e estou com os 2 pés em 2020. Agora, como é que eu converso com ela? Antessala de médico: eu estou aqui porque eu estou com uma inflamação. Menina, eu estou aqui porque eu estou com caroço, eu acho que é um tumor. Mas a minha inflamação, eu acho que eu fico 40 dias no hospital. Mas meu tumor vai tomar 1 ano. É campeonato de quem... Denilza, antessala de médico, hospital, não é contextualizado? Muda a rota. Quando alguém vier com pensamento cinzenta, com a fala truncada, não, foco na solução. A gente está aqui, o médico é especialista, ele sabe o que é melhor, mente sã, corpo são. A gente vai enfrentar essa. Já enfrentei tantas na vida, essa é mais uma. E aí eu estou mudando a rota do meu pensamento e não estou cedendo às armadilhas. Porque a gente só precisa de uma palavra, de um gatilho, para acionar a armadilha na mente. Às vezes não é nada com a tua esposa, não é nada com o teu filho, mas lá na infância você ouviu uma palavrinha. Eu fui chamado daquela coisa por muito tempo, aquele apelido. Quando alguém fala comigo com aquele jeito, com aquele tom, com aquele olhar, aqui dentro a armadilha acessa. Agora, uma coisa é o pensamento, outra coisa é você, adulto, com a sua autonomia de falar: aqui não.
Eu não posso impedir que o pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Então, o pensamento vai vir e eu vou dizer, aqui não. Aqui não vai ter armadilha, aqui não vai tirar o meu humor, a minha saúde mental. Aqui eu domino, com a bênção de Deus, né? E ali, qual é o elixir quando vem uma armadilha? Quando eu senti, eu estou numa reunião, ceia de Natal. Ontem a gente estava conversando como as ceias de Natal promoveram conflito. Basta dizer assim, nossa, mas essa tua salada era tão boa, o que aconteceu? Não ficou como os outros anos? Ah, eu estou aqui, mas estou tão triste porque fulano não está. Tem 500 pessoas na sala, a pessoa está chorando por uma. Quer dizer, desqualificou, invalidou a presença de todas as outras. Irmãos, isso é muito sério. Eu tenho uma amiga, ela não se importa que eu dê o exemplo, desde que preserve o nome da família. Mas a família dela chorou em um ano pela ausência de um membro que tinha falecido. Tinha umas 15, 20 pessoas na ceia de Natal. E aquele era o último ano do pai dela. E eles não souberam celebrar pelo chororô. Não estou dizendo que a gente possa sentir saudade, mas a gente sente saudade de quem partiu e valida a presença de quem está do nosso lado. Porque as pessoas fazendo de tudo para os outros ficarem bem e os filhos não qualificaram quem estava ali. Aí, esse ano, 2019, foi diferente. Papai não está, fulano não está, mas minha mãe está aqui, meus irmãos estão aqui, os sobrinhos estão aqui. A gente precisa celebrar, precisa valorizar a união da família. Então, essas mudanças de comportamento diário, desde as pequenas, desde as briguinhas por causa do tapete que todo mundo escorrega, desde as coisas dentro de casa que é repetitivo, pensa no que você fala dentro de casa, que você ainda tem o prazer de dizer, a gente vive 30 anos juntos e há 30 anos eu reclamo da mesma coisa. Pensa nisso e fala assim, o que eu posso fazer para parar com essa queixa? O que eu posso mudar? Se o sapato não vai até a sapateira, será que essa sapateira pode mudar de lugar? Algumas coisas, eu estou dando exemplos simples, porque publicamente eu não posso ir para o nível mais complexo, mas pensa naquilo que te incomoda na relação da família e que você, com autorresponsabilidade, pode contribuir para ficar melhor. Qual é a minha implicação nessa desordem? Qual é a minha responsabilidade nesses conflitos? Em que eu posso contribuir? Porque se eu levo algo para a família ficar leve, esse bem volta para mim também. Porque o bem-estar de um reverbera no outro. Debaixo do teto é o lugar de ter sucesso, minha gente. Debaixo do teto. Fora, a gente está desempenhando papéis sociais. Debaixo do teto é o pódio da nossa vida. É dentro de casa. Evite, elimine uma vida fake. Elimine. Fale a verdade, faz igual goiano e mineiro. Aqui tem goiano ou mineiro? Eu gosto daquele termo dos mineiros, limar. Não é, irmã? Vamos limar para a faca ficar afiada. Nas relações, às vezes, tem que ter uma conversa respeitosa, porém intensa, mas para limar, para a relação ficar boa. Confronto mental. Aí, minha gente, vou dar a bússola para vocês. Ali é desse livro, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Esse livro é muito bom para a saúde mental, saúde emocional, para eu conseguir dominar os pensamentos, desenvolver um raciocínio, a mente renovada em Cristo, um raciocínio espiritual, e lidar com a vida de uma forma mais leve, mais equilibrada. Percebam que eu não estou falando de euforia, de felicidade, de estar na lua. Eu estou falando de uma vida equilibrada, leve, harmoniosa. Quando o evento forte vier, você sabe lidar com ele. Mente ativa. A mente ativa é essa que eu estou falando para vocês, que você rebate o pensamento.
Você confronta. A mente passiva é assim: você não vale nada. Ai, não vale o mesmo. E olha, aquela pessoa está te olhando, não está gostando do que você está falando. Ai, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? Olha, o teu filho confia mais nos outros, isso tudo aqui dentro, do que em você. Ai, meu Deus, é isso mesmo. A mente passiva aceita, absorve e abre na tela uma conversa absurda, uma novela absurda, na tela mental. Você está lá desenvolvendo aquele discurso. Saiu de uma conversa que você saiu meio machucadinha e você fica: ah, mas eu podia ter falado aquilo, mas uma próxima oportunidade, ele vai ver só. Eu vou falar, eu vou dizer, eu vou acontecer, eu vou lembrar que eu ajudei lá em 1500, eu vou fazer acontecer. Isso é o pensamento. Aí, na tua essência, você fala assim: peraí, qual é a realidade disso? A realidade é que a pessoa disse que não pode ir comigo na igreja domingo de manhã. É só isso. Onde eu estou? Eu estou na minha cozinha apenas lavando a minha louça. Nada aconteceu. Só está aqui. Então você precisa parar essa confusão, essa assembleia. Isso é uma rota específica, nutrido desde a mais tenra infância. Mas todo dia é um dia novo e a gente pode desconstruir essas ideias. Lembra da onda que está passando agora de ideias suicidas? A ideia suicida, irmão, não nasce da noite para o dia. É uma construção de desistência da vida. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas é muito comum a gente pensar assim: eu quero sumir quando a situação está estreita. A vontade que eu tenho é de arrumar minhas coisas e sumir. Eu quero sair dessa situação. Ou então mais bonito e mais espiritual: ai, Deus, minha vontade é ir para a glória. Esse fica mais bonito. E tem aqueles que usam de manipulação e vão falar: eu vou morrer, você vai acabar me matando. Se você continuar a falar assim, o que você quer? Um infarto? Olha a profecia. Olha, você vai sair, você vai me deixar, eu vou morrer. Isso parece novela mexicana. Tem gente rindo porque está lembrando das pessoas. Se tem uma coisa boa na natureza, é que pensamento não se lê. Isso não é fantástico? A gente não lê o pensamento dos outros. Olha que bênção. Mas, minha gente, esse pensamento de desistência da vida é uma construção. E a gente vai alimentando, alimentando, e vai se despedindo de prazeres. Eu gostava de música, paro de gostar. Eu gostava de futebol, paro de gostar. Eu gostava de ir à igreja, paro de gostar. Eu tinha amigos, abandono meus amigos. Para com isso. Para de nutrir esses pensamentos de ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou rejeitado, eu sou abandonado. Para com esse desamparo. Para, porque nunca a informação esteve tão acessível da gente. Em Teresópolis, a gama de possibilidades que a gente tem de viver bem, tem núcleos potentes nessa cidade, meus irmãos. Tem amigos da mama, amigas da mama, mulheres que se reúnem porque tiveram a mesma patologia. Tem, Gisele, qual o nome das mãezinhas que perderam? Mães com asas, mulheres que perderam filhos, que se reúnem para se apoiar. Aqui na igreja tem MCM, Mulheres Cristãs em Missões. Eu só falei coisas femininas. Os meninos podem me lembrar de algo masculino? Tem meninos que se reúnem com o pastor para ver a campanha bonita do Flamengo. É para ele continuar me dando uma vez por mês para falar, porque vocês sabem que eu sou vascaína, sou fiel, caiu eu estou junto, levantou eu estou junto. Então, minha gente, a nossa cidade tem núcleos potentes de viver bem, só vai viver mal quem quiser, e quem quiser se isolar. Eu comecei dizendo que ninguém faz nada sozinho. Segura na mão de alguém que seja bom, um bom intercessor. Quantas vezes eu ligo para a Laméria e falo: Laméria, me apoia em oração? Me apoia em oração essa semana? Está bem difícil essa semana. A gente precisa se render, irmãos.
Não dá para ser, não, eu dou conta de mim, eu sou todo poderoso, eu sou vaidoso, não, sabe aquele negócio assim, eu não gosto de ocupar ninguém. Essa frase é do orgulhoso, e o orgulho antecede a queda. A gente sabe, né? Só precisa de um porta-voz para recordar. Então, para com isso. Segura a mão, busca apoio. Ah, mas eu já tive um amigo que me decepcionou. Só Teresópolis tem 182 mil habitantes. Vamos fazer outro amigo. Vamos fazer outro amigo. Não vai ficar cultuando, criando altar para aquele que não deu certo. Eu também já tive amizades que, no trem da vida, eu tive que descer do vagão. Com todo respeito, a vida é feita de ciclo. Quantas são as fases da lua? Quantas são as estações do ano? A vida é feita de ciclo. Tem relação de amizade que vai ser um ciclo. A relação com o seu filho tem o ciclo da infância, que o filho ama os pais. Os pais são os heróis. Depois vem o ciclo da adolescência. E aí os pais são a lei e eles precisam se afastar. Depois vem essa vida adulta maravilhosa que a gente quer ficar com os pais. Então, a vida é feita de ciclos, vamos respeitar e parar de se martirizar. Minha culpa, minha culpa, minha culpa. Porque essa culpa te bloqueia. Você bloqueado, o reino perde. Porque a gente precisa estar desbloqueado emocionalmente para viver bem, para expandir o evangelho. É maior do que você possa supor. É maior. Tu imagina se nos 12 discípulos todo mundo ficasse chateado com Pedro porque ele negou Jesus e acabou. Bloquearam Pedro em todas as redes, ninguém quer falar com Pedro. Como que ele ia continuar o ministério? Então, irmãos, autorresponsabilidade, auto-perdão e viver bem. Quando a gente sai da mente passiva e parte para uma mente ativa, eu saio da síndrome da cadeira de balanço. Pensa na cadeira do balanço e se visualiza nela. Movimento para trás, o meu passado, quem me abandonou, quem me deixou, o que não deu certo. Movimento para frente, o que será do amanhã, meu Deus? O que conta eu vou dar dessa situação? E tudo que a gente tem é o dia de... Então, vamos viver bem o dia de hoje, à noite fazer uma oração, botar um laço de fita vermelho bonito no dia de hoje, porque é a única garantia de que amanhã vai ser melhor. É a única garantia, porque do futuro a gente não sabe. O futuro não existe e ninguém sai com vida dessa vida. Oh, que notícia para essa manhã de sol! Calma aí, minha gente. A gente tem prazo de validade. A gente só dá conta de fazer bonito hoje, porque amanhã a gente não sabe. Então, se eu sou planejado hoje, se eu sou organizado hoje, se eu sou responsável hoje, é toda a garantia de que amanhã vai ser legal. Então, ruminar o passado, mas sofrer pelo futuro é igual... A gente não precisa fazer isso, né? Então, repete com a tia, jamais asfixiar o presente. Escolha o lado feliz da vida. Eu recebi essa imagem do pastor Jean. Eu podia ficar com os louros todo para mim, mas foi ele que me enviou numa conversa exatamente sobre isso. E agora pensa bem em que lado da vida você está até o presente momento. Vamos todos ficar do lado aqui desse lado da rocha, onde não tem visão de nada. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim mesmo, eu nunca tenho uma oportunidade, tudo que eu faço dá errado, a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, as minhas amigas não me chamam para nada. Eu sei que não vai sobrar nada para mim mesmo. Ui, cansa, não cansa? Cansa só de falar. O meu time é ruim, o meu time nunca vai ganhar mesmo. É assim. Eu não nasci loura, que chance uma menina que nasce morena tem nessa vida, minha gente? Com 1,5 m? Chance nenhuma. Não vai emplacar nunca.
Aí, a mesma pessoa experimenta ir para o lado bom da força. Ah, não, peraí, eu estou no mesmo bonde. Tem um lado que não tem visão, mas tem um lado que tem visão. Meu Deus, que lugar lindo! Se eu tivesse ficado do outro lado, eu não tinha visto essa paisagem maravilhosa. Meu Deus, como foi difícil passar em matemática na escola, mas eu tive boas professoras que tiveram paciência comigo. De fato, eu não sou loura, mas que coisa boa ser morena, e tu pode até fazer luzes se isso te incomodar muito, mas tem solução, não tem? Chegar aos 42 anos, constante na fé, ter a igreja no coração da cidade, onde eu chego caminhando em 10 minutos. Tá bom, não tá, minha gente? É a mesma pessoa. As ideias que eu tive lá saíram daqui. As ideias que eu tive aqui saíram daqui. Criei agora, nesse exato momento. Se eu quiser viver lá, eu tenho todo o potencial para viver lá. Só que eu me esforço todo dia para viver aqui. É aqui que eu quero viver. É aqui que eu quero viver bem. Então, quando eu falo para vocês que irmã Nair, do alto dos 92 anos dela, com aula de crochê, anda na avenida que é difícil de alcançar a irmã Nair nessa avenida, abre a Bíblia no celular, mais rápido que eu, igual um ninja, recita versículo bíblico, complementa a palavra do pastor com testemunho. Eu nunca vou esquecer o dia que ela falou para mim assim, o pastor pregando sobre esperança, ela falou assim, sabe por que eu cheguei nessa idade? Porque eu nunca abri mão da esperança. Irmãos, ela tem 92 anos, ela não está no Facebook, ela não está no livro, ela senta do meu lado, quer dizer, eu que sento do lado dela. É lindo demais. Então escolhe que lado você quer viver. Você quer ser um reclamão, um murmurento, quer fazer a tua passagem na terra uma passagem cinza, sem graça? Tem potencial para isso. Agora, se você quiser viver bem, todos nós temos o mesmo potencial. Não se iluda que o sofrimento que te abate é maior do que o sofrimento do outro. Não se iluda com a teoria da conspiração. O mundo não conspira contra um. São bilhões de habitantes. Então, tira isso da mente e escolha o lado bom da vida para viver. Valide quem está do teu lado. Dê valor quem caminha junto contigo. Para de dizer que o do outro é melhor, que o gramado do vizinho é melhor, que isso aí só sabe o calor da panela, a colher que está dentro. Se vocês forem viver comigo 15 dias, vocês vão falar assim, aquela menina calma nem é tão calma assim. Karina, do Misael, ela falava, você é perfeita, você é perfeita. Aí nós fomos para Vitória de ônibus. Eu falei, Karina, você vai ver que eu não sou perfeita. O que Karina viu? 7 horas de curso, Karina me viu com fome. O que ela viu? Mau humor, impaciência com o marido, irritabilidade com Gisele. Isso é normal, minha gente. Isso não dá em samambaia, nem no beija-flor, dá em ser humano mesmo. Dá em ser humano mesmo. Agora, o que a gente tem que se autorresponsabilizar é mau humor, porque estou com fome, cansada, está chovendo e a comida está longe. Então, a gente não vai ser deselegante, não vai ser mal educado, vai se autoconhecer e saber, opa, é hora da água, opa, é hora do remédio, é hora da comida, mas não vai colocar sobre os outros. Aí vocês, hoje, todo mundo tem licença para chegar para a Karina e falar assim, conta para a gente, a irmã Érica é perfeita? Que ela já tem novidades para contar. Dicas de ouro para uma vida de qualidade. Confronto mental, essa técnica do Dr. Augusto Cury, médico brasileiro, que fundou a Escola da Inteligência. Técnica DCD, duvidar, tudo que acreditamos nos controla, duvidar das crenças. Criticar, é preciso criticar o pensamento perturbador.
e determinar, depois de refletir, partir para a ação, estabelecer metas a serem perseguidas. Vamos pegar a dieta, DCD. Você não vai conseguir ter uma saúde nutricional, todo ano você tenta e não consegue. Será que 2020 é um ano novo? Será que eu não consigo mesmo? Eu nunca vivi esse ano, eu preciso duvidar e criticar esse pensamento perturbador. Isso não é a verdade sobre mim, porque nenhum de nós ainda se conhece nesse ano. A gente não viveu para saber. Determinar, não, esse ano vai dar certo. Eu vou chegar em dezembro, não é com peso ideal, é com a saúde nutricional ideal, é com a saúde global ideal. Por quê? Porque Deus me confiou o dom da vida. Deus soprou o fôlego divino em mim. Eu habito nessa morada e preciso cuidar dela porque é confiança de Deus em mim. E aí estabelecer as tuas metas. Eu vou ao nutricionista, eu vou a um médico, eu não vou comprar bobagem para dentro de casa, vai mudar comportamento e fazer novas rotas. Vai parar de fazer o mesmo caminho, Casa e Vídeo, Central, e vai experimentar outros caminhos. Eu vou vir pelo Pedrão, eu vou pedir uma carona para ver como é não ir a pé, fazer novas rotas aqui dentro, com o comportamento. Os pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos geram atitudes. Por que a gente não pode deixar o pássaro fazer ninho? Porque vai fazer mal. Então, se eu nutro o pensamento que eu vou brigar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, eu vou desencadear uma emoção chamada raiva. E com a raiva, eu vou com atitude. A raiva, ela é ótima para o atleta fazer o ponto, para a gente ter um combustível para enfrentar a vida. Mas quando a raiva sobe muito, o nível de consciência baixa e todo e qualquer ser humano é capaz de cometer atrocidades. Por exemplo, quando a gente fala na raiva, depois vem a culpa e a gente fala assim, mas eu falei na hora da raiva, eu nem penso aquilo, mas eu falei porque eu estava enfurecido. Irai-vos e não deixe o sol se pôr sobre vossa. Então, a gente precisa de uma autorregulação emocional para essa raiva não aumentar. Cuidado com os pensamentos, porque eles vão gerar os teus sentimentos, e os teus sentimentos vão gerar atitudes. Antes de encontrar aquela pessoa, você fica nutrindo. Sempre se pergunta, fulano me ofendeu, trapaceou, me traiu, qual é a minha responsabilidade? Por que eu não dei limite para essa relação? Qual é a forma de me relacionar com essa pessoa em que eu não me machuque tanto? Mude a configuração. Todas essas ideias que eu estou oferecendo é para que a gente nutre uma nova forma de pensar, mais alerta quando eu perceber um gatilho. Qual é a palavra, qual é o chamamento que quando alguém diz, eu me exaspero, eu me magoo, eu me ressinto, e aí eu mudo a configuração, porque as palavras só têm o poder que eu dou a elas. Se alguém entrar aqui desconhecido, totalmente desconhecido, e falar para a gente, mas vocês são bobos, um domingo de sol e vocês trancados aí dentro, a gente, que estranho. Mas se chegar alguém aqui, se a minha mãe e o meu pai chegarem aqui, aí tem outro significado para mim. Se alguém que a gente ama e que a gente respeita chegar ali e chamar a gente de bobo, tem outro significado para a gente. Então, palavras e atitudes alheias têm o poder que nós damos a elas. Verifique em você se você não está criando altares para pessoas, situações e até palavras. E desconstrói isso. Beba água. Todo organismo funciona melhor quando temos o bom hábito de tomar água. A atividade mental também melhora, nos permitindo estar mais alertas e concentrados.
Minha gente, precisa hidratar. Precisa hidratar. Fica brincando de que, e se você vê, eu tomo um café quente e depois eu tomo um copo de água gelada e não tomo mais água o dia inteiro. Senhor da glória, vai arrebentar tuas cordas vocais, não faz bem nenhum para a tua saúde e não tem beleza nenhuma em contar isso, porque você está detonando a tua morada. Precisa hidratar, e hidratar significa de 1,5 litro, 2 litros todos os dias. Significa que a urina precisa estar clarinha, não é, Eliane? Não é? Não está direitinho? Então, minha gente, ouve-te, Eliane, ouve-te, a Érica, para viver bem. Viu como a gente se relaciona bem aqui em família? Tem de tudo aqui. Banho terapêutico, lavanda e alecrim. São os dois, isso faz parte da aromaterapia. Lá no teu box, no teu banho terapêutico, se você puder botar um sachê no chuveiro, no nosso amigo, a lavanda, ou os dois juntos não, tá? Ou o eucalipto, ou a lavanda, ela alivia o estresse, o cheirinho, alivia a mente. Por isso que quem gosta de sauna, sai da sauna levinho, mente, corpo e coração, porque a aromaterapia também contribui. Então, se eu mudo a configuração da minha mente, se eu me alimento bem, me hidrato, coloco a aromaterapia a meu favor, olha a chance de enfraquecer as armadilhas mentais. Elas não vão parar de acontecer, mas a gente vai ficar mais forte que elas. No mundo natural, colhemos quando o fruto está maduro. No mundo espiritual, colhemos quando nós estamos maduros. Irmãos, autorresponsabilidade. Muita coisa ainda não aconteceu para a gente, porque a gente está mimado, a gente não está preparado para receber. Então escolha amadurecer, escolha o lado bom da vida, escolha o poder da decisão, da autorresponsabilidade e desenvolver por dentro. Não é bonito a expressão desenvolvimento humano? É a ginástica da alma, é ficar forte aqui dentro. Essa mão é minha, essa aliança é minha, essas pitangas eu ganhei de Miguel Tyson, filho do pastor Rocian, colhidas no quintal dele. Gente, uma criança pós-moderna se preocupa em colher e te dar frutinhas, é ouro, não é ouro? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 ao 8. Vamos pegar a chave do versículo, o tema-chave desse texto. Vamos ler só a parte verde e vermelha? O que fortalece o coração? A paciência. Aquieta a tua alma. Calma. Até agora o Senhor te sustentou, não vai ser diferente. Sai da turbulência, do tornado para viver a calmaria, a paz que excede todo entendimento, porque é a paz que só Cristo pode nos dar. Mais que passarinhos, essa metáfora é linda. Quem estiver com a Bíblia pode abrir em Mateus 6, 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Para Deus, somos mais que passarinhos, porque somos a imagem e semelhança dele. Não tem erro no planejamento de Deus. Agora a gente precisa dispor o coração para aceitar esse planejamento e parar de viver na agitação. Ouvidos atentos à voz de Deus, um olhar que possa
contemplar as maravilhas da criação, escolhendo o lado bom, e uma mente renovada, uma mente atualizada, no aqui e agora. Irmãos, tivemos a graça de chegar em 2020, que a gente possa vivê-lo com sabedoria, com constância, com amor por si e pelo próximo. Amém? Muito obrigada pela atenção, pastor, mais uma vez, muito obrigada.